Hoje é 21 de fevereiro de 2019, são 4 horas e 30 minutos e conforme prometemos, nesta quinta-feira, Roberto Delmanto e este escriba estamos aqui a satisfazer um compromisso com uma certa dose de entusiasmo também, não, Roberto? Porque sem dúvida. É trabalhoso, cansa, exige uma tributação muito grande da nossa concentração, mas nós vivemos para isso, não, Roberto? Discutindo o direito penal e discutindo o que se pode fazer para melhorar esta nossa nação. Hoje nós vamos falar sobre medidas para introduzir soluções negociadas no Código de Processo Penal e na Lei de Improbidade. E eu deixo a introdução e todos os comentários respeitantes inicialmente ao tema ao doutor Roberto Delmanto, que está com a palavra. Muito obrigado, Paulo Sérgio. É sempre um enorme prazer estar aqui com você no seu escritório, porque não só para mim, mas para toda uma player de advogados de várias gerações, você é um exemplo maior, né? Pela sua cultura, pelo seu denodo, pelo seu exemplo moral, ético e pela sua coragem, né? Que Aristóteles costumava dizer, ou dizia, que a coragem é a maior das virtudes, porque é ela a coragem que garante as outras. E eu pediria permissão a você para abordar dois temas que aparentemente não estariam ligados ao projeto Moro, mas eu acho que tem de ver com este regime autoritário de extrema-direita que se inaugura em nosso país e que vai como um polvo atingindo outras esferas, Ministério Público, Judiciário. São dois episódios. Um lamentável que ocorreu a semana passada, que você já se referiu aqui no mesmo dia, logo depois que ele foi noticiado, que é o que ocorreu com o escritório do Antônio Cláudio Mariz de Oliveira. Antônio Cláudio, como nós sabemos, é um dos mais ilustres criminalistas brasileiros. Homem de grande cultura, idoneidade, ética, um cidadão e um profissional exemplar, que de repente, por motivos que não se sabe bem quais sejam, teve quebrado por um juiz de Brasília o seu sigilo bancário, o seu sigilo fiscal, não só dele, mas de vários colegas do escritório, incluindo inclusive filhos dele. E eu me pergunto, se isso aconteceu com o advogado no naipe de Antônio Cláudio, da idoneidade de Antônio Cláudio, com mais de 50 anos de serviços prestados em defesa da liberdade, o que poderá vir a acontecer com advogados mais jovens, menos experientes? Eu fico muito preocupado. E me recordo quando, alguns meses atrás, eu acho que não tem menos de 6 meses, aquele advogado nacionalmente pouco conhecido, de Goiânia, teve o seu escritório também por uma ordem judicial invadido, vasculhado, recolhido documentos, recolhidos computadores, porque ele estava ousando defender aquele agressor do presidente Jair Bolsonaro. Agressor que, logicamente, nenhum de nós nos simpatizamos, todos nós nos solidarizamos com o então candidato, mas a pretexto de querer saber quem estaria pagando os honorários desse advogado, para daí talvez tentar descobrir se houve um mandante deste abominável atentado. E o segundo ponto que está me preocupando, que mais distante, mas tem de ver, porque você sabe, Paulo Sérgio, que a diplomacia brasileira é considerada uma das mais respeitadas do mundo. Tanto isso é que todos os anos, há muito tempo, é o presidente brasileiro que faz o discurso inaugural das Assembleias Gerais da ONU. Não é outro presidente, é o presidente brasileiro. E a base da nossa política externa sempre foi a autodeterminação dos povos. Cada povo toma conta de si.
Cada povo escolhe o regime mais livre e menos livre que quer. Historicamente, o Brasil só se envolveu em duas guerras. Na Guerra do Paraguai, quando foi invadido por esse país, e junto com o Argentina e o Uruguai, na chamada Tríplice Aliança, teve de enfrentar o invasor. E na Segunda Guerra Mundial, quando 2 ou 3 navios brasileiros foram afundados pelos nazistas nas proximidades de Natal, e nós tivemos e precisamos nos aliar, como nos aliamos, com atitudes heróicas na Itália, através dos nossos pracinhas, as forças que vieram a derrotar o nazismo. E nós sabemos todos da situação calamitosa que vive a Venezuela, que lá já não há mais uma democracia, que lá já é uma ditadura, embora querendo ser um pouco disfarçada. Nós sabemos das dificuldades enormes que o povo venezuelano está passando, dificuldades essas que também nós temos em grande escala aqui no Brasil, mas de repente, claro que nós todos concordamos com o ato de fazer uma ajuda humanitária, e o Brasil vai colocar essa ajuda na fronteira de Roraima com a Venezuela. E já há discurso no sentido que os nossos militares deveriam garantir o ingresso dessas mercadorias, medicamentos, mantimentos. E eu acho isso muito perigoso. Nós sabemos historicamente que as guerras começam meio por acaso e não sabemos como terminam, né? Então nós temos que ter um pouco de cuidado, porque o objetivo de você amparar o povo venezuelano é dos mais nobres, né? Mas o que os Estados Unidos querem depois disso é, logicamente, e nós também não simpatizamos, eles querem a derrubada do governo ditatorial. Então, neste sábado, eu espero que, principalmente as nossas lideranças militares, estejam cientes disso, né? Nós temos de ter cuidado. Uma coisa é você colocar os mantimentos à disposição, eles que venham buscar. Agora, o Brasil querer forçar uma entrada, eu acho isso muito perigoso. Pois é. Isso diz, num certo sentido, então, Roberto, com uma quase veneração nossa pelo regime Trump nos Estados Unidos da América do Norte, aquele homem com aquela cabeleira loira que eu vi de perto há uns anos atrás lá no Hotel Plaza. Significaria que nós estamos a nos ajoelhar à frente dele, porque essas medidas para introduzir soluções negociadas no Código de Processo Penal e na Lei de Improbidade também dizem com uma imitação dos mascadores de chicletes, não, Roberto? Sem dúvida, Paulo. Entrando nesse tema, o plea bargain, ou essa negociação entre acusação e defesa, que é um modelo americano que nós vemos frequentemente nos filmes policiais, nos filmes de suspense, né? Seria a grande novidade deste projeto, né? Vamos agora abreviar, diminuir as nossas ações penais, vamos reduzi-las, vamos diminuir o encarceramento. E eu examinando isso, Paulo, eles pretendem colocar no artigo 28A no Código de Processo Penal, instituindo esse plea bargain, este acordo acusação-defesa. E diz que, não sendo o caso de arquivamento, chegou lá um inquérito policial, um termo circunstanciado, não é caso de arquivamento, tem de haver uma confissão circunstanciada do indiciado ou acusado, o crime não pode ter envolvido violência ou grave ameaça, e a pena máxima terá de ser inferior a 4 anos. Nós sabemos, Paulo, que nas penas do Código Penal não existe pena de 3 anos e meio, de 3 anos e 8 meses. As penas ou são 2 anos, o máximo, ou são 4 anos. Então, pena máxima inferior a 4 anos. Nesse caso, então, quais são as penas inferiores a 4 anos? Já vão cair para 2 anos. 2 anos nós já temos a transação penal, já temos uma série de outras medidas favoráveis em tese ao acusado.
diz que nesse caso o MP poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, mediante 5 condições, ajustadas, combinadas, cumulativa ou alternativamente. Não precisam ser todas. E aí vem reparar o dano ou restituir a coisa, renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público, prestar serviço à comunidade ou entidades públicas, uma prestação pecuniária para entidade pública ou de interesse social, cumprir por prazo indeterminado outra condição indicada pelo Ministério Público, proporcional e compatível com a infração, levando-se em conta as causas de aumento e diminuição aplicáveis. Então, esse plea bargain me pareceu decepcionante, excessivamente modesto. Era uma chance de ter ampliado as penas alternativas ou as penas substitutivas, de modo que ele tivesse um aspecto maior, né, que realmente resultasse na diminuição das ações penais, na sua duração. E este erro aqui, inferior a 4 anos. Então nós temos nas penas alternativas, que estão no artigo 43 e 44 do Código de Processo Penal, basta que a pena não seja superior a 4 anos. Então por que eu vou aconselhar um cliente a fazer um acordo com o Ministério Público, né, se a pena precisa ser inferior a 4 anos, quando eu tenho essa possibilidade de ter uma pena substitutiva, uma prestação de serviço à comunidade, uma pena alternativa já até previsto. 4 anos, já está prevista. E se for mais baixo, eu tenho a transação penal. E você aí já faz uma confissão circunstanciada e prossegue agora já no parágrafo 2º desse artigo 28A. Não será admitida a proposta, número 1, se couber transação penal, que é o caso das penas cujo máximo não seja superior a 2 anos. 2, se o acusado for reincidente. Não explica aqui se basta reincidência genérica, porque muitas vezes você tem até um crime culposo, um crime levíssimo, uma lesão corporal leve, né? Devia ser para o reincidente específico, aquele que reincide naquele mesmo crime. A lei é omissa. E se os elementos probatórios indicarem uma conduta habitual, reiterada ou profissional? Como é que nós vamos aferir se um indivíduo, um acusado, um suspeito tem uma conduta habitual, reiterada ou profissional? É necessário que ele tenha tido outros processos com condenações transitadas em julgado. Que elementos probatórios são esses? Que eu vou dizer, esse sujeito ele tem um comportamento criminoso habitual, reiterada ou profissional. Depois, salvo ser insignificantes os crimes, as acusações. Esse termo insignificante também é excessivamente genérico. Nós sabemos que nós temos os crimes de menor potencial ofensivo, que são aqueles de penas não superiores a 2 anos, que estão na lei do GCRIM, dos Juizados Especiais Criminais, e temos o chamado crime de bagatela, o princípio da insignificância. Será isso que a lei quis dizer? Insignificante. Depois, não pode ser beneficiário anteriormente no prazo de 5 anos, com outro acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo. Não indicar os antecedentes, a conduta social, a personalidade, os motivos, as circunstâncias, ser necessária e suficiente a adoção da medida. O acordo deverá ser escrito e firmado pelo Ministério Público, pelo investigado, pelo defensor. Haverá uma homologação em audiência com a oitiva do investigado, na presença do defensor, e onde o juiz vai observar se houve a legalidade e voluntariedade neste acordo por parte do acusado. Se o juiz, diz o parágrafo 5º, achar que são inadequadas ou insuficientes o acordo, as medidas previstas no acordo,
dará vista ao Ministério Público para reformular a proposta, com a concordância do investigado ou do defensor. Homologado o acordo, afinal, vai para o Ministério Público para que inicie a execução. Eu sempre soube que quem inicia a execução é o juiz da vara de execuções criminais. Aqui é o MP que, não sei se o inicie quer se referir, ele vai propor a execução. O juiz pode recusar a proposta ou, se não for realizada essa adequação que ele determinar. Não homologado, vai vista ao Ministério Público para complementar as investigações, oferecer denúncia, uma intimação da vítima, se for descumprida quaisquer das condições. E na hipótese de querela, de ação penal privada, como é que faz? A lei prevê aqui que fala só no Ministério Público. Pois é. O querelante, nessa fase do plea bargain, Sim. O querelante é esquecido. Por quê? Não sei por quê. Por quê? Porque o querelante, em hipóteses tais, ele é o titular da ação penal. Esqueceram. E existe um filme que diz assim, esqueceram de mim. Esqueceram de mim em casa, Esqueceram. Né? Aqui esqueceram de mim no Projeto Morro. E na hipótese de possibilidade de assistência ao Ministério Público, vai dizer só pode assistir ao Ministério Público depois de instaurada a ação penal, essas hipóteses todas já são extravagantes. Então uma extravagância a mais tem que ser repensada aí, quando houver a possibilidade de assistente. Eu até entendo que não se fale em assistente, porque formalmente a assistência entra depois Sim. de instaurado o processo. E aqui não vai ser instaurado o processo. Sim. Agora, você observou bem, e o caso de queixa? Não é? Caso da querela. A casa querela. É ação penal privada. Não é? Pois é. É ação penal, não é uma ação penal pública. Eu digo assim, ô doutor, sai de banda aí, que o titular disso aqui sou eu. Vai sentar no seu cantinho aí, que eu é que vou prometer ou propor a transação. O que é que o promotor público vai fazer? E também não vamos nos esquecer que, além das ações penais privadas que aqui foram excluídas ou esquecidas, nós temos também a ação pública condicionada, onde eu quero representar. A lei me obriga, eu fui ameaçado, não posso propor uma queixa-crime, não é uma ação penal privada, eu quero representar e eu não vou fazer parte deste acordo. Como é que fica isso? Então é uma lei muito mal feita, não é? É uma lei muito mal feita e o seu espectro, a sua abrangência, era a grande chance de nós termos a coragem de fugir desse viés de pena de reclusão, pena em regime fechado, porque historicamente, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, é um caminho fadado ao fracasso, né? Hoje nós sabemos que a reincidência dos egressos desses tais regimes, principalmente aqui no Brasil, nessas pocilgas que são a maior parte dos presídios brasileiros, o sujeito sai muito doente, se não era doente, saiu doente, se era doente, saiu mais doente, não consegue emprego, né? Sai pior do que entrou. Era a grande chance de nós termos coragem, né? Vamos reservar a pena de prisão para os perigosos, para os reincidentes em crimes hediondos, para aqueles tidos como irrecuperáveis, né? Seria a grande chance agora. Agora falar, não, são para penas inferior a 4 anos, isso não existe, não é? Você tem a pena até 2 anos, a pena até 4 anos. Inferior a 4 anos vai sempre cair no 2 anos, 2 anos já tem transação, já tem as penas alternativas. Então, eu acho que perdeu-se aqui uma oportunidade de fazer uma experiência. Muitos são contrários, mas eu acho que talvez fosse válida. Faltou aí, eu acredito, uma coragem, porque o viés é sempre o viés da pena de prisão, do regime fechado. Então, como é que nós vamos fazer um plea bargain amplo demais, né? Pois é, eu pensava ontem, eu estava a examinar exatamente a podridão dos nossos presídios a que você se referiu e comecei a refletir sobre qual é a destinação do projeto Sérgio Moro. Aí me veio uma reflexão. É um projeto
que está pensando numa certa dose de criminalidade elitista. Mas, na verdade, esse projeto é feito para punir o miserável. Ele é feito para o pobretão. Ele é feito para o favelado. Porque o delinquente chamado de alta estirpe e é aquele em que nós normalmente nós pensamos nessas condutas criminais que recebem esses nomes pomposos de lava-jato, lava não sei o que, lava não sei o que lá. Eles têm condição de se defender e se defendem maiormente com excelentes advogados, etc. Mas o miserável, o miserento, o morador de favela, aquele que não sabe como as coisas são exatamente, esse delinquente é que é o destinatário do projeto Sérgio Moro, o que é uma infelicidade. Eu concordo com Ele você. não fez um projeto para o delinquente elitista, não. Isso é balela. O projeto dele, embora ele não haja pensado nisso, o projeto dele visa exatamente o miserável, o que é um absurdo. Eu concordo com você, já disse aqui, repito, vai, infelizmente, se for aprovado como está, ser um tiro no pé, vai aumentar a criminalidade. E você veja, era uma chance de, vamos então diminuir o encarceramento. Vamos ampliar a hipótese, o plea bargain, para penas superiores. Né? Vamos tirar a violência, somente a violência física, mas vamos ampliar, seria uma grande chance. O projeto nada faz nesse sentido. E deixa essas pérolas, como o sujeito fez uma confissão circunstanciada, foi feito o acordo, e onde vai parar essa confissão dele? Isso daí não deveria constar, e consta de autos. Tanto que se ele não cumprir essas condições, o processo poderá ser reaberto, investigações poderão ser complementadas. Então está se exigindo do investigado muitas coisas que ele já tem na lei, porque até 2 anos tem a transação penal, até 4 anos tem a aplicação das penas alternativas, diferentes da prisão. Então, são essas pérolas que ficam aí pelo caminho, né? E os efeitos cíveis dessa transação? Eles pensaram nisso aí? Também não consta que haja falam apenas que não constará de certidão de antecedentes criminais, também isso seria o máximo. A confissão já ficou jogada ali, para quem quiser um dia pesquisar vai achar esse acordo. Salvo para os fins do parágrafo 2º, inciso 3º, que é aquele prazo que nós temos de residência, passar os 5 anos, ele pode vir a receber outro. Cumprido integralmente o acordo, extinta a punibilidade e não corre a prescrição. Então, faltou coragem nesse aspecto, né? Porque o viés continua sendo aquele, tem de ser a pena de prisão, tem de ser o regime fechado, tem de ser a segurança máxima, né? Embora nós saibamos que este é um caminho comprovadamente errado. E há uma segunda parte, Paulo, que está nesse mesmo tópico, mas é aplicação imediata de penas. Este, então, se o primeiro... Que artigo é? É o 395A. Ah, está aqui. Se o primeiro, se o plea bargain pecou pela timidez, pela falta de coragem, né, esse daí vai resultar num agravamento da superlotação carcerária. Nós temos entre 700 a 800 mil presos, com cerca de 30% provisórios. E diz esse artigo 39, após o recebimento da denúncia, então já está instaurado o processo. O MP ou o querelante, aí lembraram do querelante, sim, mas esqueceram do assistente. Sim. Que se receber a denúncia, ele pode ser habilitado. Sim, sim. O acusado, com o defensor, fará com o MP ou com o querelante um acordo para imediata aplicação das penas. Então você abre mão do direito de defesa, né? E você... Eu confesso. Você vai... De novo, confissão circunstanciada. Requerimento para aplicação dentro dos parâmetros legais. Parâmetros legais deve ser o máximo mínimo da pena.
e considerando as circunstâncias do caso, com uma sugestão de penas em concreto ao juiz, eu confesso, abro mão da minha defesa, abro mão de recursos e o acordo faz uma sugestão ao juiz. Uma insegurança jurídica total. Eu fiz um acordo, abri mão da minha defesa, abri mão de recursos, confessei, e é feita uma sugestão para o juiz aplicar uma determinada pena. E ainda com renúncia ao direito de recurso. Também. Dispensam a produção de provas e renunciam a recurso. Elas poderão ser diminuídas até metade, alterado o regime, e fala aqui, en passant, substituição por restritiva de direito, segundo a gravidade do caso. Então, eu acho que isso daí, nós sabemos que a Defensoria Pública hoje é constituída de bravos advogados. Hoje você conseguir passar num concurso para defensor público não é fácil. Eles são de alto nível. Pela primeira vez nós estamos vendo que a gente não via no tempo das antigas procuradorias de assistência judiciária ser levado casos emblemáticos ao STJ, ao Supremo, mudar, alterar a jurisprudência, mas ela é flagrantemente insuficiente. O Estado, na verdade, não acha muito importante a Defensoria Pública, quando ela deveria estar no mesmo patamar do Ministério Público. Não há. Então ela é suprida, né, por corajosos colegas nossos, em geral mais moços, que vão suprir, porque são muito poucos os defensores públicos em todo o Brasil. Então eu acredito que, também por isto, né, por uma falta de defesa adequada, né, muitos vão aceitar esse acordo. Então nós vamos ter, de um lado, os juízes vão adorar, vamos aí diminuir muito o número de processos, mas eu temo e acredito que vai haver um aumento do encarceramento. Sim. Nós já somos o terceiro país do mundo, vamos caminhar para passar a China, para passar os Estados Unidos. Eu estou vendo aqui, Roberto, para todos os efeitos, o acordo homologado é considerado sentença condenatória. O que é isso? Isso é uma heresia jurídica, né? Pois é. Um acordo, eles quiseram dizer, tem força de uma sentença, de uma decisão. Na verdade, uma sentença draconiana, porque se você abrir mão do recurso... Veja o absurdo, Paulo. No acordo, eu e o Ministério Público sugerimos uma pena ao juiz. Olha, o senhor dá uma pena mínima, o senhor substitui por uma pena restritiva, se tu pode. E o juiz não faz isso. O juiz não. Ele recebeu uma sugestão. E ao mesmo tempo, essa decisão do juiz, né, da qual não caberá recurso, da qual ele, não, ao acordo, ele recebe apenas uma sugestão da aplicação de uma pena. Ele vai ver os aspectos legais, a voluntariedade do acusado, mas na hora de fixar a pena, ele recebeu apenas uma sugestão. Isso vale, você ponderou bem com a sua perspicácia, Paulo, tem o efeito o valor de uma sentença condenatória. É uma decisão, mas uma sentença condenatória. Transitada em julgado. Transitada em julgado sem recurso, né? Antes de qualquer recurso. E há uns coloridos aqui, Paulo, que eu chamo de lantejoulas para dourar a pílula, diz que o juiz não homologará se a proposta for manifestamente ilegal ou manifestamente desproporcional à infração. Se o juiz achar que o acordo está muito leve, ele não homologa. E aí é essa lantejoula, ou se as provas existentes forem manifestamente insuficientes para uma condenação. Aí é o juiz que vai julgar. O advogado achou que devia fazer o acordo, agora é o juiz que vai. O acordo homologado vale como uma sentença condenatória, como você falou, e depois fala, se não homologado por qualquer motivo, vai ser desentranhado dos autos e a proibição para as partes do juiz qualquer referência. Isso, pelo menos, é um aspecto saudável que não houve lá na confissão do plea bargain, né? Pois é, e é um aspecto aí que a minha maledicência começa a funcionar e hoje retardadamente. Vamos partir para a seguinte hipótese. Eu sou
por hipótese também, representantes do Ministério Público com atribuições num determinado problema. Você é o advogado daquele que é investigado por mim, não? Por enquanto é uma investigação. Eu tenho atribuições, não competência, porque competência seria delimitação da jurisdição. Eu tenho atribuições para o caso, você é defensor, o José é o réu. Vamos supor que não haja assistente do Ministério Público, seria alguém assistir alguém que ainda acusador não é, o que nós teríamos uma dobradinha, porque o assistente teria que ser consultado também no acordo, nesse tipo de transação, não é isso? Então, eu, representante do Ministério Público, estou a debater e a discutir com você, que é o defensor, as possibilidades que nós teríamos de haver uma conciliação, uma transação, uma confissão com renúncia, inclusive a possibilidade de recurso e homologada tal confissão a ponto de receber o epíteto de sentença condenatória. Não é isso? Exatamente. Então, por razões, por faz ou por nefas, não houve a possibilidade de acordo. Você, defensor, não gostou de mim como procurador ou como promotor público, acontece isso, às vezes a gente antipatiza um com o outro, não vai haver acordo. Sim, mas nessa medida toda em que nós começamos a discutir isso tudo, eu, representante do Ministério Público, me torno testemunha daquilo que foi discutido nas nossas ponderações responsáveis ou não pela assunção da autoria, até pela confissão de um crime. Eu, representante do Ministério Público, eu não posso oferecer a denúncia depois. Porque se eu pretender oferecê-la depois, você, que é um advogado muito competente, muito preparado e com ótimas intenções, já rola o promotor público como testemunha. Você vai sentar no banco de testemunha e você vai prestar depoimento porque você não está submetido ao segredo. Você não pode pretextar segredo em função do que aconteceu nessa nossa tertúlia, porque você é partícipe, inclusive, de fatos que o meu cliente pode ter confessado a você. Você vai sentar no banco de testemunha. Você veja, Paulo, você observou muito argutamente que a lei fala, vamos desentranhar dos autos. Não pode usar. Não fala nas penalidades, não pode usar. Eu não posso usar, mas eu sei o que foi dito. Eu ouvi. Eu sei os pormenores da confissão. Eu ouvi. Então você fala, bom, deveria ser um outro promotor a vir oferecer denúncia. Mas estou impedido. O Ministério Público é uno. Então você veja que é um barco furado. Eu, resumindo, diria, se você me permite, que o plea bargain, que é a primeira parte, ficou muito aquém do que poderia ser, faltou coragem, porque o viés é sempre na pena de prisão em regime fechado. E esta cumprimento antecipado de penas, além de ser todas essas impropriedades que você muito bem observou com a sua experiência, é um barco furado e, na verdade, mal feita como está, ela só vai aumentar, agravar o número de encarcerados. Pois é, quando nós estamos vindo para cá, nós dois, né, o Roberto, eu disse, eu vou pôr a minha gravata de Harvard. Não foi, brinquei, né? Porque eu já participei com você numa outra tertúlia nossa e eu estava com a mesma gravata, porque o norte-americano tem essas coisas, né? Eu estou com a gravata de Harvard. Então, aqueles que são de Harvard, eles nas solenidades aparecem com a gravata. Então, eu ponho a minha gravata de Harvard, você põe a sua gravata de Boston, Boston, Harvard, há outras universidades norte-americanas muito bem encastoadas, não é? E nós, que somos sul-americanos e temos uma
infiltração do direito romano em todo o nosso comportamento, nós vamos começar a nossa audiência. Roberto, eu ofereço a você um pacote de chicletes, né? Você ou aceita ou recusa. Pode haver um outro advogado formado numa outra universidade norte-americana que prefere chicletes de bola, né? Às vezes explode na cara do infeliz, e nós vamos transacionar a moda norte-americana. Outro dia veio aqui um colega nosso que tem os 2 filhos estudando em Londres, numa universidade respeitadíssima lá próxima ao Big Ben, né? E o nosso colega trouxe um exemplar da peruca que os londrinos usam tradicionalmente na corte, não é? O que os americanos usam nesse tipo de acordo, além da gravata de Harvard ou de Boston? Eu sugeriria, inclusive, se esse projeto do nosso jovem, do ministro da Justiça, que não é dele, porque ele não faria esse negócio. Eu sugeriria que, se quando o projeto fosse dele, nós visitássemos lá o Congresso com as nossas gravatas de Harvard, de Londres, de Yale, com perucas, não é? Para nós conseguirmos definir exatamente como é que nós vamos imitar os norte-americanos até nisso. Nisso. Nós estamos seguindo um caminho muito perigoso nesse sentido, né? Eu não sei se o nosso presidente da República, o Bolsonaro, tem ou não uma fixação pela América do Norte. Você já esteve nos Estados Unidos? Eu acho que é um grande povo, tem muitas coisas que nós devemos imitar, mas certamente não será nesse sistema aí de plea bargain, de execução antecipada, que entre nós, pelo que eu pude ver da legislação comparada, está sendo feito de forma pior. Não está sendo feito porque lá alguns estados, a Califórnia tem suas exceções, tem umas nuances, né? E eu acho que então, Paulo, nós estamos num caminho, infelizmente, num mau caminho. E antes de encerrar, se você dá o seu bordão famoso, eu permitiria repetir aquilo da passionária que resistiu ao cerco de Madrid pelas tropas franquistas. Este projeto não passará. Não passará. Pois é, eu dizia à minha mulher, Johnny, que Johnny é sarcástica às vezes, é uma advogada competentíssima, como os nossos familiares também são, né? E eu dizia a Johnny, ela disse, Sérgio, você está partindo para um contingencial que é antípoda daquele filme famoso, Perfume de Mulher, lindo aquele filme, né? Uma beleza de filme. Maravilhoso. Parece que Roberto Elmanto e eu somos advogados formados lá muito atrás dos tempos. Quando nós começamos a advogar, as coisas eram diferentes. Hoje nós estamos com essa imitatio veri dos norte-americanos, estão partindo aí para as audiências eletrônicas e com contingências que são também importadas lá dos Estados Unidos da América do Norte. Então, por exemplo, essas audiências feitas por precatórios eletronicamente concretizados, no nosso tempo, Roberto, a gente vigiava o juiz e o promotor público pela movimentação dos pés deles embaixo da mesa, porque às vezes o magistrado ficava nervoso e começava a bater o pé, e o advogado esperto já
metia o olho a ver se o magistrado ia explodir ou não, ou vice-versa, o promotor público e o réu. A gente sabia até de onde o réu tinha vindo, porque réu de uma determinada penitenciária tinha cheiro de batata cozida, porque a alimentação lá na penitenciária, isso é trágico, não, Roberto? É trágico. Nós nos intrometemos na intimidade dos presídios, mas batata cozida, ela tem cheiro. O infeliz vem sem tomar banho, com aquelas chinelas. Dia desses nós vimos um infeliz que olhou para um guarda que estava lá no corredor. O guarda quase bateu nele, exigiu que o infeliz olhasse para o chão. Então nós trabalhamos com esse tipo de comportamento que é físico, não é? Físico. E um colega nosso um dia queria sair de uma audiência que ele estava sendo filmado, ele não podia sair de lá, porque se ele saísse de lá ele não podia ser visto mais. E o juiz diz a ele: onde o senhor vai? E todo mundo ficou olhando para o colega. O colega, para sair, e a câmera sendo proibida de acompanhá-lo, porque tinha que pegar o todo, e o colega disse: doutor, Vossa Excelência, não confunda a minha cabeça com a minha próstata. Eu vou fazer xixi, doutor. E foi embora. Foi uma coisa desgraçadamente cômica, mas essas coisas têm acontecido. E nós falamos aqui em réus, e as rés. Não é? As humilhações. As né? humilhações. Revistas, em outras. Agora você veja, Paulo, então nós temos de um lado esse viés de agravamento das penas, né? Agravamento das penas de prisão e no cumprimento delas, né? E do outro lado essa certa vulgarização do processo penal. Tudo eletrônico, não é? As audiências são feitas em segunda instância, os julgamentos por eletrônicos, por vídeo. Pergunto se nós queremos ou não estar presentes. Será que nós vamos chegar àquele grande romance do grande Kafka, que o réu termina condenado, vai ser executado e ele pergunta: onde fica o tribunal em que eu nunca esteve? Pois é. Quem é o juiz que eu nunca vi? E ele, desesperado, num misto de desistências, de apelo aos céus, ele ergue a mão. Pois as é. mãos para o céu. Para nós terminarmos, isto aqui é a desumanização do direito penal e do processo penal. Esses dispositivos são muito profícuos, não? E são múltiplos, a tal ponto que nós precisaríamos talvez de uns 30 dias para examinar isso até o fim, não? Vale a pena nós darmos aos nossos projetistas um pedacinho do que a imaginação de advogados criminais antigos pode trazer. Porque, às vezes, o procurador de justiça ou o promotor público são muito inteligentes, preparados e competentes, mas têm uma sorte qualquer de ingenuidade que o penalista não pode ter. Claro. Não é? E você se despede, porque nós estamos com o tempo quase esgotado e vamos passar para quinta-feira da semana que vem, não, Roberto? Se possível, quarta. Não sei se eu vou. Quarta-feira, se e Deus quinta, para mim, não vai dar. Tá bom? Tá bom, tá ótimo.